A paz de Cristo. Glória a Deus. Bênção estar aqui nesta noite, você que rompeu, nós que chegamos aqui, depois desse temporal que caiu aqui em São Paulo, só pela graça, estamos todos aqui, graças a Deus. Deus seja louvado pela sua vida. Muito agradeço ao pastor Henrique pela oportunidade, pastor Tony, todos os obreiros, obreiras da casa do Senhor, irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Nesta quarta-feira, no culto da palavra, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no texto que está no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Deus tem tocado no meu coração nestes dias, numa temática dentro deste livro, porque estamos no ano do servir. E falando em ano do servir, aqui nós temos um texto que fala sobre o servir. E eu quero meditar com a igreja sobre essa temática. Bom, dentro do capítulo 3, Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 12, eu vou ler o 11 e o 12. Está escrito assim: E disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haverdes tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha só o que Deus estava falando para Moisés. Moisés, ele está num monte. Ele estava ali muito próximo do Monte Sinai. Ele estava ali naquele deserto. E ele tem uma visão espetacular. Ele tem um encontro com Deus. Nesse encontro com Deus, Deus fala com ele. Ele vê uma sarça que ardia e não se consumia. E ali Deus começa a falar com ele que o enviaria ao Egito, de volta ao Egito, para de lá tirar o povo de Deus. Mas aí ele usou essa expressão aqui, olha: quando você tirar o povo do Egito, saiba de uma coisa: nesse monte onde eu estou falando com você, vocês vão me servir. E aí eu quero meditar com você um pouquinho sobre a palavra servir. Afinal de contas, a gente sempre quando olha para a palavra servir, ano de servir, você talvez tenha conceitos na sua mente. O que é servir? Há vários significados que você pode extrair. Um deles que eu quero aqui mostrar para você é que quando você olha para a palavra servir, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, ela está em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 5, onde está escrito assim: quando Deus plantou um jardim, quando está contando sobre a criação do homem, Deus diz assim: olha, não há homem para cultivar o jardim. A palavra cultivar é a palavra servir, que está ali, é a palavra avodá, é a palavra avad do hebraico. Essa palavra significa aquele que serve. Não há um ser humano para cultivar. No versículo 15, aí Deus tem um jardim, ele pega Adão, ele fala assim para Adão: Adão, eu te coloquei nesse jardim, e agora você tem a responsabilidade de o lavrar, você tem a responsabilidade de cuidar desse jardim, você tem a responsabilidade de servir aqui. Então ali nós temos aqui o primeiro significado da palavra servir é trabalhar. O sinônimo da palavra servir é trabalhar, é prestar um serviço. Então Adão, aqui mais um ponto importante, a gente tem que desmistificar algumas coisas. Geralmente a gente ouve por aí que o trabalho é consequência do pecado. Ah, por que Adão, por que Eva, por que eles comeram do fruto e agora a gente tem que trabalhar? Errado. Eles já tinham que trabalhar antes do pecado. Antes que eles caíssem, Deus os colocou no jardim para cultivar, para o lavrar. O trabalho não é maldição, o trabalho é bênção. Amém? Glória a Deus. Então por isso que nós vamos ver na Bíblia que o trabalho não é maldição, o trabalho é bênção. Agora, qual é a dificuldade? Depois do pecado, sim, a terra produziu espinhos, a terra ficou mais complicada, as coisas ficaram mais difíceis para o ser humano. Então agora, por causa da maldição, o homem tem um trabalho mais árduo. Todavia o trabalho não é maldição, o trabalho é bênção.
servir a Deus não é maldição, servir a Deus é bênção, amém? Glória a Deus. Deus disse assim, lá em Êxodo 34, 21, está escrito assim: 6 dias você trabalharás 6 dias. Então ele está dizendo assim, você vai trabalhar 6 e vai descansar 1. Deus instituiu aqui também o descanso, mas ali a palavra também é trabalho. O homem vai trabalhar. No Salmo 104, 23 está escrito assim: então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Então o primeiro sinônimo que eu quero que você guarde na sua cabeça é: servir é trabalhar. Então repita comigo: servir é trabalhar. Esse é o primeiro significado da palavra servir. O segundo significado da palavra servir, então vai guardando aí, vamos acumular aqui no nosso vocabulário. O segundo significado da palavra servir é adorar. E eu vou te explicar agora. O que a gente acabou de ler em Êxodo, capítulo 3, versículo 12. Vocês, quando saírem do Egito, virão até este monte, onde vocês vão me servir, adorar. Então, às vezes você vai olhar a palavra servir no sentido de adoração. Então, outra palavra interessante, mudou a palavra hebraica, trabalho e adoração? Não, é a mesma coisa. Trabalho e adoração é a mesma palavra, avodá. Ou seja, você trabalhando, você adora a Deus. Você adorando a Deus, você está trabalhando. Quando você está servindo, você também está adorando a Deus. Amém? Glória a Deus. Quando a gente viu que a palavra significa o trabalho que a gente faz no nosso dia a dia, lavrar a terra, trabalhar no seu emprego. Enquanto você trabalha em benefício de alguém. Você trabalha para produzir algo ao próximo. Nenhum trabalho é um fim em si mesmo. Eu não trabalho só para mim. O meu trabalho beneficia alguém, o seu trabalho beneficia alguém. O seu trabalho é Deus fazendo algo na vida de alguém. Então, mesmo o seu trabalho chamado, e eu vou daqui a pouco tocar nesse ponto, secular, que na verdade não é tão correto assim, o trabalho, ele é para a glória de Deus. Glória a Deus. Olha só, então a gente já falou de Êxodo 3, versículo 12. Só que se você continuar, a gente começa, no começo do ano, a gente começa lendo os textos da Bíblia, né? A gente vai, pega a Bíblia e começa a ler de Gênesis e vai passando capítulo por capítulo, fazendo aquela leitura da Bíblia como um todo. Uma leitura assim, mais sequencial. E aí, passando pelos textos, você passa por Gênesis. E lá em Gênesis você vê a história do plano da salvação. Você vê a família de Abraão, você vê José desce ao Egito, José ao Egito se torna governador. Você vê que Israel tem fome na terra, e eles descem ao Egito, e lá José o sustenta, e assim termina o livro de Gênesis. Todo mundo, toda a família foi para o Egito, para a melhor terra do Egito, a terra de Gósen, e ali está o povo no Egito. Só que aí, você entra no livro de Êxodo, aí há uma mudança radical. Porque quando termina Gênesis, eles estão na melhor terra do Egito, usufruindo da terra, não tem fome, eles têm alimento, eles têm pão. Só que agora, quando começa o livro de Êxodo, esse povo já tinha se passado com eles lá no Egito por 400 anos. Esse povo, o texto diz que levantou-se um faraó, um homem, um rei, que não conhecia José. E aí ele escravizou o povo de Israel. O povo de Israel cresceu, se multiplicou, um grande povo. Agora você chega aqui e o povo está escravizado. Eles estão servindo quem? Faraó. Só que Deus fala assim: eu vou tirar vocês do Egito. Vocês não vão mais servir a Faraó. Vocês vão me servir. E aqui é um ponto importante que eu vou tocar nessa mensagem. Passando pelos textos de Gênesis, ou melhor, de Êxodo, aqui você vai encontrar capítulo 4, versículo 23, está escrito assim: digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Deus disse assim para Moisés, vai lá e fala para Faraó, desse jeito aqui, ó: Israel é o meu filho, e como meu filho, você, Faraó, tem que deixar o meu povo ir. Deixa o meu povo ir para me servir.
Presta atenção nessa palavra. Deus está falando assim, está fazendo um chamado para o seu povo, para o seu filho, para o servir. Então Deus chama eles para o serviço. E aí você vai continuar vendo vários textos onde servir é adoração. Agora um que a gente gosta, e eu quero que você recite comigo, Josué 24:15. Você já sabe de cabeça, você já sabe de cor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você já sabe de cor. O que está escrito nesse texto? Eu e a minha família vamos servir a Deus. O que é servir a Deus? É adorar a Deus. É fazer algo para Deus. É reconhecer a Deus. Estamos no ano do servir, então estamos aqui para adorar, para prestar um trabalho a Deus, um trabalho que seja para a honra e para a glória do Senhor. Você e a sua família vão adorar a Deus. E aí você vai ver que sempre o trabalho está relacionado à adoração. Às vezes você olha algumas línguas, as palavras se parecem. Não é o caso do português. Se você pega, por exemplo, a palavra inglesa para trabalho é work. Aí você tem a palavra adoração, worship. Falta o K, mas é muito parecida. Ela tem uma raiz parecida. Você tem similaridades. Adoração e trabalho e adoração são similares. Mas a gente vem para cá e o texto vai ser desenvolvido que o trabalho é para a glória de Deus. Nós servimos a Deus. Então o segundo significado da palavra servir é adorar. Então servir também é, primeiro é trabalhar, segundo é adorar. Você já tem dois significados da palavra servir. Servir é tanto trabalho quanto adoração. Terceiro significado da palavra servir, você vai encontrar no livro de Levítico. O livro onde fala Levíticos e Números, você vai encontrar o serviço. Quando os sacerdotes, quando eles trabalham na casa de Deus. E aí o terceiro significado que eu quero apresentar para você, que aparece 36 vezes na Bíblia, é ministrar. Quando a gente diz assim, eu vou ministrar a palavra, eu vou ministrar um louvor, quando você está ministrando, você está prestando um serviço a Deus, você está doando de si um trabalho que você faz em benefício da obra de Deus. O trabalho, o primeiro significado da palavra trabalho, você faz em benefício da sociedade, não é só para Deus. Quando você vê a palavra ministrar, ela está no contexto religioso, então você presta um serviço tanto externo quanto interno, tanto para fora quanto para dentro, tanto para o ambiente religioso quanto para o ambiente que alguns chamarão de secular. Então você faz isso e aí você ministra. Em Números 3, versículo 8 está escrito assim: os levitas terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Então eles serviam, eles ministravam a Deus. Então o terceiro significado da palavra servir é ministrar. Primeiro, trabalhar. Segundo, adorar. Terceiro, ministrar. Eu vou parar por aqui na questão dos significados, porque tem muitos outros, porque eu quero entrar na mensagem. Aqui é só a introdução, amém? Só para você marcar que a gente tem muita coisa para desenvolver ainda. Olha só. Como a gente vai falar de Êxodo, sobre a palavra servir no livro de Êxodo, eu quero chamar a sua atenção para a tipologia bíblica. Aqui a gente diz que Moisés, Deus disse assim: Moisés, você vai libertar o meu povo, você vai tirar o meu povo do Egito. Moisés é conhecido como o libertador. Se eu fizer uma analogia de Moisés com Cristo, né, Moisés é o tipo de Cristo. Ele nos libertou do pecado, ele te libertou da escravidão do pecado, Cristo te libertou da morte, Cristo te libertou do pecado. Então Moisés e Cristo, aqui há uma tipologia. Moisés aqui representa o Filho, Jesus Cristo. Aí você vai falar assim, tá, e o que representa Israel? O povo que está lá, representa o povo de Deus, a nação, o povo escolhido, representa os filhos de Deus. Que representa o Egito? O Egito, você sabe que vai representar aqui para nós o mundo, um sistema religioso, um sistema de valores, melhor dizendo, um sistema de valores contrário a Deus.
Porque a palavra mundo, ela pode assumir vários significados também. Eu só vou dar alguns para vocês. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mundo aqui é sinônimo do quê? Pessoas. Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas, Deus amou todos. Aqui, mundo é isso. Agora, quando você vê que Deus criou o mundo, pela palavra de Deus, está escrito lá em Hebreus, Deus criou os mundos. Quando Deus criou os mundos, os cosmos, Deus não criou somente as pessoas, mas também o planeta, os planetas. Então também tem o significado de cosmos. Só que você vai chegar em 1 João capítulo 2, versículos 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então quando você olha a palavra mundo assume outros significados. E aqui, esse mundo que João diz para não amar, é o mundo dos sistemas de valores corrompidos, contrário a Deus. Então o Egito é um sistema que escravizou os israelitas. O Egito simboliza aqui o mundo, com esse sistema que nos afasta de Deus. Então guarda aí, Israel, o povo de Deus, Moisés, Jesus. Aqui a gente vai falar sobre Faraó. Bom, e o Faraó? Bom, se o Egito é o mundo, o Faraó é quem? É o símbolo do inimigo de Deus, do inimigo do povo de Deus, do inimigo das nossas almas. Ele é o símbolo do diabo. Então Faraó aqui representa o diabo. Bom, e a partir disso eu quero desenvolver com você a mensagem. O tema da mensagem de hoje é: não aceite qualquer proposta. Guarda aí, não aceite qualquer proposta. Aqui dentro do texto que a gente vai ler, eu quero contextualizar para você. O povo está lá no Egito, escravizado. Eles estão presos, não podem sair, tornaram-se escravos de Faraó. E aqui, quando você olha para esse contexto de escravidão, você vai encontrar justamente as pessoas tentando colocar na sua cabeça de que há uma diferença entre o seu viver aqui dentro e o seu viver lá fora. Quando na verdade o crente, ele tem toda a sua vida, o cristão aqui dentro e o cristão lá fora, ele é servo de Deus, é sal da terra e luz do mundo. Você não é crente só na igreja, você é crente aqui na igreja, você é crente lá fora. Ah não, quando eu vou no culto, eu visto roupa de crente, eu viro crente. Quando eu saio do culto, eu deixo de ser crente. Não, você é crente o tempo todo. Você adora a Deus o tempo todo. Você não adora a Deus só aqui e só lá. O diabo tentou criar uma dicotomia entre o que eu estou aqui e o que eu estou lá fora, querendo separar os ambientes. E por que eu estou falando disso para você? Porque olha só, quando Moisés chegou para falar com o Faraó, ele falou assim: Faraó, Deus, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos israelitas, Ele mandou eu te dizer, Faraó, deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto, ou no monte. Deixe o meu povo ir. Aí o Faraó começa assim: quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus, não sei quem é. Como que eu vou deixar o povo ir? O povo é meu, eu que mando, eu que sou o rei aqui, eu que sou o responsável, não vou deixar. Só que tem um detalhe interessante: a primeira ação de Faraó, quando eles chegaram para falar, repare que a palavra deixe o meu povo ir para me servir, ele fala o seguinte: olha, não vou deixar. Primeira coisa que o Faraó dá ordem para os seus capangas: aumenta o trabalho desse povo, não dê palha para eles, aumenta a atividade deles. E eu quero ler alguns versículos só para você situar. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, está aí em Êxodo 5, eu vou ler o versículo 4, o 5, o 8, o 18, 17 e o 18, tudo dentro do capítulo 5, olha só, está escrito assim: então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Versículo 5, disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Versículo 8, e exigireis deles a mesma conta de tijolos, que antes faziam, nada diminuireis dela, estão ociosos, e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Versículo 17, mas ele lhe respondeu: estais ociosos, por isso dizeis: vamos,
sacrifiquemos ao Senhor. Versículo 18: e depois agora, e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Olha o que ele está dizendo. Qual que é a dicotomia? Quando eu estou lá fora eu estou trabalhando, quando eu estou na igreja eu estou adorando. Essa é a dicotomia. Adorar a Deus você só faz na hora vaga. Isso aqui é a ideia do faraó. A ideia do faraó é o seguinte: hoje o inimigo coloca isso na sua cabeça para você pensar que você só adora a Deus quando você vem para a igreja. Só quando você está ocioso, só quando você não tem nada para fazer, só quando você não tem nenhuma atividade, aí você decide ir para a igreja. Quando você não tem um aniversário, aí você vem para a casa de Deus. Quando você não tem um casamento para ir, você vem na casa de Deus. Quando você não está trabalhando, então você vem para a casa de Deus. Você só adora quando está aqui. Isso é o que o inimigo quer colocar na ideologia na sua cabeça, que você só adora a Deus quando você está aqui. Mas o que Jesus estava dizendo é que nós adoramos a Deus aonde nós estamos. Quando você está trabalhando, você adora a Deus. Quando você está lá na sua casa, você adora a Deus. Quando você está estudando, você está adorando a Deus. Quando você está fazendo qualquer outra atividade, é o que disse Paulo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Servir a Deus não é só na hora de ociosidade. O sinônimo estar na igreja é para gente ocioso. Estar na igreja é para gente que não faz nada. Irmão, todo mundo aqui está ralando, não é? No dia a dia está ralando. E olha, você rompeu, você passou a chuva, trabalhou o dia todo, chegou aqui. Glória a Deus pela sua vida. Você está adorando a Deus todo o seu dia. Você está se preparando para chegar aqui. Você não só vem aqui para adorar a Deus somente em alguns minutos, em algumas horas. Não, você adora a Deus todo momento. Você precisa entender, não é só aqui o lugar da adoração. O diabo quer colocar na sua cabeça que há uma separação entre mundo secular e o mundo religioso, que você tem que ser uma pessoa aqui dentro, outra pessoa lá fora. Não, o que você é aqui dentro, você tem que ser lá fora. Você é crente aqui, você tem que ser crente lá. Você é luz aqui, você tem que ser luz lá. Aqui é fácil ser luz às vezes, né? Aqui todo mundo brilha, aleluia. Mas sabe o que Paulo disse? Que nós somos como astros no mundo. Sabe o que é isso? Quando você olha para o céu, você vê aquela escuridão, mas ao longe tem milhares, milhões, bilhões de estrelinhas, e por mais distante que elas estejam, elas mostram a sua luz, elas servem de referencial. Você é um referencial, você é luz. Deus te colocou no lugar de destaque, você está aí para brilhar neste mundo, para a glória de Deus. Então toma cuidado, porque essa é a ideia do inimigo, dizer que adoração é sinônimo de distração e de ociosidade. No final de semana eu vou na igreja, em tal lugar eu faço isso, só quando eu não tenho nada para fazer eu vou. Espera aí, igreja não é sinal de distração. Você faz um trabalho para Deus, você vai servir a Deus. Servir é executar um trabalho. Aí tem alguns questionamentos que eu coloco aqui. Você adora a Deus? Quando que você adora a Deus? Só na igreja? Somente no horário do culto? Somente quando você não tem nada? Não é isso. Sabe o que está escrito lá em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Buscai em que hora o reino de Deus? Por último, quando o teu resto, quando sobrar tempo, quando, não, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas materiais que ele referia no texto serão acrescentadas. Eu lembro de uma frase que dizia o seguinte: olha, é melhor você encontrar-se com Deus de manhã, logo bem cedo, do que passar o resto do dia encontrando o diabo. Então já tenha um contato com Deus logo quando você acorda, logo quando você levanta, já tenha comunhão com Deus, já começa o seu dia adorando a Deus, agradecendo a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Quando você acorda, você já começa o seu dia abençoado, então você vai começar para a glória de Deus e vai avançar o seu dia. Algumas orientações, ele está falando aqui, olha, deixa o meu povo ir. Essa frase, Moisés falou, a primeira vez que ele falou com o faraó: deixe o meu povo ir para me servir.
E só para você saber onde mais ela aparece mais 7 vezes aí no texto. Eu vou só dar a referência para você guardar, depois você marca certinho. Olha aí, ela está em Êxodo 7,16. Antes da primeira praga, da água se converte em sangue, Deus falou: vai lá e fala para Faraó, deixa o meu povo ir para que me sirva. Em 8,1, Êxodo 8,1, antes de enviar a segunda praga das rãs, está lá, deixa o meu povo ir. No versículo 8, capítulo 8, versículo 8, depois da praga das rãs, ele falou, deixa o meu povo ir. O que mais que ele falou? Olha, tem aqui, 8,20, na praga das moscas, era para deixar o povo ir. Capítulo 9, versículo 1, antes da quinta praga, das pestes dos animais, deixa o meu povo ir para me servir. 9,13, antes da sétima, da chuva de pedras, deixe o meu povo ir. 10,3, antes da oitava dos gafanhotos, deixe o meu povo ir. E é para o povo sair para fazer o quê? Para adorar a Deus, para servir a Deus. Então Deus veio, mandou Moisés para tirar o povo que estava servindo o Faraó, para servir a Deus. É para deixar de servir ao mundo, é para deixar de servir ao pecado, é para deixar de servir aquelas coisas para servir a Deus. Então olha só, aí eu quero entrar agora no tema proposto. Cuidado com as propostas. Chegou um momento que o Faraó falou assim, tá bom, eu vou deixar vocês adorarem, mas vamos negociar? O que é uma proposta? Uma negociação. Quando você está procurando emprego, você apresenta seu currículo e você começa a negociação. Que benefício que você tem, o que você vai receber, quanto que é, onde que é, como funciona, quais são as suas qualificações, quais qualificações, e você está negociando. Aí o Faraó não queria deixar, não vai adorar. Aí Deus mandava a praga vinha, aí o Faraó chegava a momentos que ele dava uma balançada, e falou assim, vamos fazer o seguinte, primeira proposta do Faraó, primeira proposta do inimigo, está lá em Êxodo 8,25, eu vou ler para você. Chamou o Faraó Moisés e Arão e disse, ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Qual foi a ordem de Deus? Deixa o meu povo ir para que me sirva no deserto, caminho de 3 dias, lá no monte Sinai, lá no monte Horebe. Mas aí o Faraó falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou ceder e você cede também. Pode ir adorar, mas adore a Deus aqui. Não saia. Não deixe o Egito. Fica aqui. Primeira proposta do inimigo é o seguinte: não abandona o pecado não abandona o mundo não. Sirva a Deus e continue me servindo. Continue do jeito que você está. Não muda a sua vida, não mude sua geografia, não saia daqui, não abandone nada, venha como estás e fique como estás, não mude nada, fique do jeito que está, continue aqui no Egito, não saia daqui. Olha só, o diabo não se preocupa se você adora a Deus, ele não está preocupado, pode adorar, mas adora aqui juntinho comigo. Você sabia que nas 7 igrejas da Ásia, quando o Império Romano começou a perseguir a igreja, quando você está vendo a igreja de Esmirna, crentes sendo mortos por amor ao Evangelho, o imperador César, o imperador romano, os romanos eram politeístas, tinham muitos deuses, inclusive o próprio imperador. O imperador dizia o seguinte: você pode ter a religião que você quiser, você pode adorar o Deus que você quiser, só tem uma condição: uma vez por ano, você vem aqui no templo do imperador, você queima incenso, e você vai dizer assim: César é Senhor. Depois que você queimar o incenso, e dizer para todo mundo ouvir que César é Senhor, pode adorar o Deus invisível, pode adorar Apolo, pode adorar Zeus, pode adorar quem você quiser. O diabo não quer exclusividade, ele quer o misticismo, ele quer que você se misture, que você adore a ele, adore outro. O importante é, não importa qual Deus você adore, mas não abandone o pecado, fica comigo. Só que Jesus, na tentação,
Mateus capítulo 4, quando o diabo falou assim: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O que ele disse? A resposta de Jesus: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia. Quem que você vai servir? Só a Deus, só ao Senhor. Você não vai ficar no mundo, você não vai ficar no Egito. Não aceita a proposta do inimigo. O inimigo quer que você se misture, o inimigo quer que você seja uma mesma massa com ele, que você não abandone o pecado, que você viva totalmente misturado. Mas Deus falou que você é santo, e santo é separado, e separado é separado para Deus, é para a glória de Deus. Deus não aceita. Deus diz assim: a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O nosso Deus é único, Ele é o verdadeiro. O falso aceita qualquer coisa, mas o verdadeiro quer a sua exclusividade. Deus não quer que você o abandone. Deus não aceita o adultério. Muitos, aqui a Bíblia diz adultério. Muitas vezes o adultério aqui era quando eles trocavam de deuses, abandonavam o Deus verdadeiro e iam atrás de outros. Mas Deus falou assim: eu quero fidelidade, vocês precisam ser fiéis. Eu sou o único Senhor. O judeu hoje ele fica repetindo Shema, ele repete, toda vez ele repete Deuteronômio 6:4, ele fica lá que somente há um Deus, só há um Senhor pelo qual ele vai prestar o culto. Só tem um Senhor, não tem dois, não tem três, quatro, cinco ou seis, é um Senhor, é um só o Senhor. Então você não vai dividir a sua adoração. Olha só que interessante, Deus não está procurando adoração. Não se assuste com o que eu estou falando. Eu estava lendo o livro do pastor Luciano Subirá, e quando eu li essa frase eu fiquei pensando: Deus não quer a sua adoração. Deixa eu dar os créditos aqui, pastor Luciano Subirá. Deus não quer a sua adoração, Deus quer o adorador. Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus não está procurando adoração. Tem gente que faz adoração, louva de lábios, mas o coração está longe. Deus quer a tua vida. Deus não está preocupado se você faz ou não faz. Pastor Luciano Subirá também disse: Deus não quer saber da tua oferta, Ele quer saber do ofertante. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferta no altar. Vai, reconcilia primeiro, depois você volta e oferece no altar. Primeiro você tem que estar com a vida em ordem, depois você oferta. Primeiro você tem que estar com a vida no altar de Deus, depois você traz a sua oferta. A oferta é importante, mas Deus não quer a tua oferta, Deus quer a tua vida. Ele morreu para te salvar. Ele morreu porque Ele quer você, um verdadeiro adorador, que não divide a sua adoração. Você adora só a Deus, você serve só a Deus. Não podeis servir a dois senhores. Quem que você vai servir? A Deus e a Mamon? Não, é só o Senhor. Você não pode dividir a sua adoração. Então você tem que ter aqui: não aceite a proposta do diabo. Vou para o segunda proposta do faraó. Ele falou assim: tá bom, legal, já que vocês não podem, vocês têm que sair, vocês não querem ficar aqui. Moisés negou. Moisés não aceitou a proposta do diabo, do faraó. Falou: não, a gente tem que sair, caminho de 3 dias. Aí o faraó falou assim para ele: faz o seguinte, versículo 28, eu vou ler para você. Ele disse assim: então disse faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereceis sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe, e orai também por mim. Não vai longe não, eu vou deixar vocês irem, mas não vai caminho de 3 dias, vai ali pertinho, atravessa a esquina, adora lá, porque vamos continuar sendo amiguinho. Ora por mim lá também, ora por mim. Olha como é a estratégia do inimigo: ora por mim. Vamos continuar sendo amiguinho. Não rompa os laços comigo. Vamos aqui, vai ali, mas não fica longe. Pode ir lá no culto no domingo, mas na segunda volta aqui para a balada, volta aqui para o bar, volta aqui para a prostituição, volta aqui para a sua vida de pecado. Não vai longe não, vai ali, mas volta. Não vá longe, não se afaste de mim. Só que está escrito lá em Tiago: a amizade do mundo é inimizade contra Deus.
nós vemos que é uma coisa terrível. Começa com a amizade do mundo. É fácil, começa com amiguinho. Amiguinho, vamos ser amiguinho do faraó, amiguinho do mundo. Aí daqui a pouco, a amizade se torna amor. Aí você, não ameis o mundo para nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a amizade evolui, vira amor. O amor evolui, vira contaminação. E depois cai na condenação, ser condenados com o mundo. Então vai evoluindo. O problema é que o inimigo não quer que você vá longe, fica pertinho, não vá longe, fica aí junto comigo, não se afaste. Mas a resposta de Moisés falou: não, a gente tem que ir do jeito que Deus falou. Não é do jeito que o inimigo quer, é do jeito que Deus quer. Deus falou que é no monte, é no monte. Deus falou que é caminho de 3 dias, é caminho de 3 dias. Hoje em dia está uma onda de achar que Deus aceita qualquer coisa. O que vale é a intenção. Eu acho que é assim, eu penso que é assim. O que vale é a intenção coisa nenhuma. Ou você faz do jeito que Deus mandou, ou você não faça. Porque aqui está escrito assim, o Saul falou assim: o importante é oferecer sacrifício. Deixa eu oferecer sacrifício. O que o Saul fez? O povo começou a se agitar, o Samuel atrasou. Então vou lá e ofereço, porque eu tenho que oferecer sacrifício a Deus. Foi lá e ofereceu o sacrifício. Aleluia. Daqui a pouco chegou Samuel e falou assim: Saul, o que você fez? Aí ele: o senhor estava atrasado, tá? Deu aquela desculpa. Aí falou assim: porventura, Saul, tem o Senhor prazer em sacrifícios, quanto que se obedeça a minha palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Tem gente enganado. Estou trazendo oferta, é qualquer oferta? Não é qualquer oferta. Estou fazendo, não é do qualquer jeito. Para servir a Deus não se serve de qualquer jeito. Para servir a Deus é do jeito que Deus falou que é. Tem gente achando que só a intenção. Vou dar meu nome lá, eu faço quando der, eu faço, peraí, quem disse que trabalho voluntário é trabalho relaxado? Quem disse que trabalho voluntário é trabalho de qualquer maneira? Porque a Bíblia diz assim: ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então ele está falando aqui: não, muda a sua forma. Terceira proposta. Aí, a primeira era para não sair do Egito, fica aqui. A segunda: não vá longe, vamos ser amiguinho. A terceira proposta do inimigo é, capítulo 10, versículo 11: não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois é isso que pedistes. Vocês estão querendo adorar, então vai adorar, mas vai só os homens. A terceira proposta do diabo é assim: adore a Deus sozinho, não adore com a sua família. Adore a Deus, só você. Larga a tua família em casa e vem para a igreja. Abandona os teus filhos em casa e vem para a igreja. Não se preocupe, o importante é que você está vindo adorar. Quem disse isso? Faraó está dizendo isso. Deixa seus filhos em casa enquanto você vem adorar. É o diabo que está falando isso para você, não é Deus não. Deus está falando assim, Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não venha aqui sozinho, traga a sua família. Não deixe seus filhos em casa, traga a sua família para adorar a Deus. Adore a Deus com a sua família. Você não vai entrar no céu sozinho, você vai entrar com a sua família. Você não vai entrar sozinho, é com a sua família. Agora eu quero contar o testemunho da irmã Maria, da irmã Maria Aparecida Nunes, minha mãe.
Minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 11 anos de idade. Irmã Maria, meu pai tinha um bar, um boteco. Tinha fliperama, tinha mesa de bilhar, tinha de tudo, bar. Domingão minha mãe vinha para a igreja adorar a Deus. Eu com 11 anos não queria vir, porque meu pai não é crente, eu quero ficar com meu pai. Eu quero saber de igreja? Quero nada. Vou ficar em casa. Irmã Maria falou, eu aceitei Jesus. Eu 11, meu irmão 8, 9, o outro pequenininho. Falou levar os 3 para a igreja. Mas o pai, quero ficar com o pai. Não, não vai ficar com seu pai não, você vai para a igreja. E eu vim arrastado, chorando, bravo, nervoso. Chegava no culto, eu dormia no culto. Lá tinha banco de madeira, eu punha assim e dormia o culto inteiro, de raiva. Eu não queria vir na igreja, eu queria ficar em casa. Mas a minha mãe, irmã Maria, pegava ônibus e levava os 3 filhos para a igreja. Arrastado, eu ia arrastado. Um ano depois, um ano, não foi um mês, não foram 2 meses, um ano depois, Jesus falou comigo num culto de doutrina, onde não se fazia apelo, como no culto de quarta a gente não faz apelo, mas no culto de quarta, lá, era de sábado, no culto da palavra, no culto de doutrina, não se fazia apelo. Deus falou comigo lá, com 12 anos de idade, a palavra entrou no meu coração, eu estava indo obrigado na igreja, mas a palavra veio como uma flecha no meu coração, mudou a minha vida. E hoje eu estou falando para você, traga seu filho para a igreja. Você é pai, você é mãe, você manda nesses moleques, você manda nessas crianças, você é pai, você é o responsável, não é outro que é responsável, você é o responsável. Eles são teus filhos, Deus deu para você cuidar, é você que é responsável, não é o diabo, não é a televisão, não é o tablet, você é responsável por educar os seus filhos, e Deus vai fazer a parte dele. Deus vai tocar no coração, o Espírito Santo vai mudar, o Espírito Santo vai transformar, e ele vai ser uma bênção, ele vai glorificar Deus. Então não venha sozinho, traga a sua família para adorar. Glória a Jesus. Quarta proposta do diabo. Capítulo 10, versículo 24. Então, Faraó chamou Moisés e ele disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Olha só. A quarta proposta do diabo. Não use seus recursos financeiros para adorar a Deus. Vai você, vai a sua família, vai todo mundo adorar a Deus. Pode ir. Vai você, seus filhos, sua mulher, vai todo mundo, sogro, sogra, vai todo mundo para a igreja. Só tem uma coisa: não leva teu dinheiro, não leva tua fazenda, não leva teu rebanho, não leva teus sacrifícios, não oferte ao Senhor. Hoje em dia, no mundo capitalista que a gente vive, o que o diabo diz aí fora? Você é trouxa, hein? Vai dar dinheiro para pastor? Você vai lá na igreja, você dá dízimo? Ih, kkkk. O que o mundo fala aí fora? Pode ir na igreja, mas você é trouxa de dar dinheiro para pastor? Não use seus recursos para adorar a Deus. Não use seus recursos para servir a Deus. Essa é uma proposta do diabo. O diabo está trabalhando naquilo que nós chamamos de avareza. O amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. Os seres humanos estão presos a ter o dinheiro somente no bolso. A melhor, já foi para o coração. Não tem problema nenhum você ter o dinheiro aqui, ó, no bolso, no banco, aplicado. O problema é quando o dinheiro sobe para o teu coração e ele começa a mandar na tua vida. Os recursos que Deus te deu, Ele te deu para você adorá-lo, para você servi-lo. E você vai ver a resposta do Moisés.
Sabe como que Moisés disse? Não tinha o coração avarento, não tinha o coração preso nas coisas, não tinha o coração preso no material. Moisés disse assim: nenhuma unha ficará aqui no Egito, nós vamos levar tudo para adorar a Deus. Tudo que eu tenho está à disposição de Deus. Tudo que eu tenho está à disposição de Deus. Olha o que Moisés disse lá: eu não sei o que Deus vai pedir. Deixa eu colocar para você o versículo 26, 10, 26. E também nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Você não sabe qual é a quantia que você vai adorar a Deus, mas é aquilo que Deus fala no teu coração. Abra seu coração para ouvir Deus falar, e quando Deus falar, não resista e dê o que Deus mandou você dar. Não tenha o dinheiro, o coração preso nessas coisas aqui. Eu não sei, Moisés disse, eu não sei, nenhuma unha ficará. Quando eu for adorar a Deus, eu vou levar tudo. Eu não sei com o que eu vou adorar a Deus, mas quando eu chegar lá eu vou saber. Você não sabe, às vezes você vem para cá, você ouve um testemunho, você ouve uma ministração, Deus toca no seu coração, tem um missionário pregando, você não sabe o que está acontecendo. E quantas vezes Deus já tocou para você fazer algo? Porque você adora a Deus com aquilo que você tem. Como disse o pastor Tony algumas vezes, a oferta não é algo material num culto espiritual, não, tudo é espiritual. Tudo faz parte da adoração a Deus. Os teus bens, a tua família, a tua vida, aquilo que você tem, aquilo que você faz, aquilo que você é, tudo louva e adora e engrandece e serve ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Você serve ao Senhor. E agora o interessante é que está lá em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A palavra Mamon aqui em aramaica, traduzida por riquezas. Só que não só isso. Mamon também significa aquilo em que você coloca a sua confiança. Onde está a tua confiança? No teu dinheiro ou no teu Deus? Qual Senhor você está servindo? Ele diz assim: não podeis servir a dois senhores. Tem gente que está obedecendo à riqueza, se tornou servo do Mamon e não servo de Deus. Mas todo crente liberal entendeu no seu coração que o que ele tem é para adorar a Deus, e você serve a Deus e não a Mamon. O seu Deus não é o dinheiro, o seu Deus é o Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluia. Nenhuma unha ficará. E aí eu quero fazer algumas perguntas para sintetizar o que eu acabei de falar. Primeiro, onde você está servindo? Qual é a sua geografia? Onde? Aqui ou no mundo? Onde você está usando os seus dons? Para Deus ou para fazer o Satanás ficar feliz? Onde você está usando a sua energia? Onde? Lembra que o farol falou? Fica aqui. Onde? Lugar. Onde você está servindo? Segunda pergunta: quem você está servindo? Você é amigo de quem? Amigo de Deus? Ou do outro? Quem você está servindo? Ele falava: fica por perto. Terceira pergunta: com quem você está servindo? Sozinho ou com a sua família? Com quem você está servindo? Quarta: como você está servindo? Só de boca? Ou em ações, com seus recursos, com tudo que você tem? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é para a glória de Deus. Nós somos também a oferta. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós somos a oferta também. Agora uma coisa muito interessante. Eles saíram no Egito. Moisés, depois da 10ª praga, tirou esse povo de lá. E eles foram caminho a adorar a Deus. Eles estavam indo, eles foram libertos.
Eles saíram de lá, e quando saíram de lá, estão indo a caminho do local da adoração, do monte onde eles iam adorar a Deus. E olha só, chegou uma hora que bateu o arrependimento no faraó. O faraó disse assim, capítulo 14, versículo 5: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? O mundo deve estar chorando aí, porque muita gente deixou de servir o inimigo e agora está servindo a Deus aqui hoje. Você abandonou tudo e está servindo a Jesus. E o que está escrito lá em Colossenses 2, versículos 13 a 15, eu quero dizer para você que a vitória foi lá no Monte Calvário, lá no Gólgota. O Senhor Jesus trouxe a vitória, foi na cruz que Ele garantiu a vitória. Deixa eu te contar, Colossenses 2, versículos 13 a 15: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O Senhor Jesus triunfou, Ele triunfou na cruz. Você agora é servo dEle, você agora adora Ele, você agora adora a Deus com a sua família. E aí eu quero dizer para você, não aceite, como Moisés não aceitou, nenhuma proposta do diabo. Aceite aquilo que Deus propôs para a sua vida. Você, a sua família, os teus recursos vão adorar a Deus. Aceite somente aquilo que é do Senhor. Aquilo que é do inimigo, se abandona, se larga para lá, porque você vai servir a Deus, e você vai ser reconhecido, sabe como? É muito lindo quando eu leio Romanos capítulo 1, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Você vai ser chamado, ali tem um servo de Deus, ali tem uma serva de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Tiago também falou na sua apresentação pessoal, o melhor título não era ser apóstolo, o melhor título era ser servo de Jesus Cristo. Quem é servo de Jesus Cristo? Aplauda o Senhor Jesus nessa noite, glória a Deus por isso.